Você tem 57 anos e acha que só vai se aposentar aos 62 anos? Mas e se eu te contar que existe uma regra que pode colocar hoje a sua aposentadoria na sua mão, com valor integral, sem redutor, sem fator previdenciário e sem precisar esperar nem mais um dia do que o necessário? Essa regra, ela é pouco divulgada. Isso porque o INSS não quer que você saiba. E ele também não vai bater na sua porta para explicar como ela funciona. E muita gente que já poderia estar aposentada hoje continua trabalhando, perdendo dinheiro todos os meses, simplesmente porque não sabe que essa regra existe e como ela funciona. Essa é a regra do pedágio de 100%. Então, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo como ela funciona. Quem tem direito a essa regra e como descobrir se ela é a melhor opção para você se aposentar aos 57 anos. Então, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias do INSS. Depois da reforma da Previdência de 2019, muitas pessoas se perderam. Aumentou a idade, mudaram os cálculos, surgiram novas regras de transição e então as pessoas ficaram sem saber quando vão se aposentar. Uma dessas regras é a do pedágio de 100%, que pode ser extremamente vantajosa para você, especialmente para quem já tinha bastante tempo de contribuição em 2019. O problema é que ela é cercada de detalhes e pegadinhas. Se você não entender como ela funciona, você pode deixar passar a oportunidade de se aposentar mais cedo com um valor muito melhor. Então já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber tudo sobre o INSS e a aposentadoria aos 57 anos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer. Eu sou a doutora Tatiana Sampaio, advogada especialista em benefícios do INSS há quase 20 anos. Eu já ajudei milhares de pessoas a aumentar suas aposentadorias e recuperar valores que o INSS não pagou. Aqui no nosso canal eu ensino você a garantir todos os seus direitos e não ser passado para trás pelo INSS. Então, já comenta aqui porque eu quero te conhecer. Me conta de qual cidade você está falando, de onde você está buscando o seu direito. E eu quero aproveitar e mandar um abraço hoje para o seu Antônio de Campinas, que comentou no último vídeo. Doutora Tati, graças às suas explicações, eu descobri que podia me aposentar pela regra do pedágio e já fiz o meu pedido. Informação é dinheiro no bolso. A regra de transição do pedágio de 100%, ela foi pensada para atender quem já estava no meio do caminho para se aposentar pelas regras antigas, mas ainda não tinha o tempo necessário antes da reforma. Lembrando que a reforma aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. A ideia é simples, você precisa pagar um pedágio que nada mais é do que trabalhar o dobro do tempo que faltava para completar o tempo mínimo de contribuição nas regras antigas. Primeiro, você precisa descobrir quanto tempo de contribuição você tinha lá em 2019, que foi quando a reforma da Previdência entrou em vigor. As regras entraram em vigor com essa reforma. Depois, você precisa calcular quanto tempo faltava para você atingir o tempo mínimo de contribuição nas regras antigas. Para as mulheres, esse tempo mínimo era de 30 anos, para os homens, de 35 anos de trabalho. Agora vem a parte do pedágio. Você pega o tempo que faltava e multiplica por 2. Esse resultado é exatamente o tempo extra que você precisa trabalhar. Por fim, você soma esse pedágio ao tempo que você já tinha contribuído e vai ter o número exato de anos para se aposentar nessa regra. Então, muita atenção aos requisitos. No caso das mulheres, é preciso ter no mínimo 57 anos de idade e completar os 30 anos de contribuição mais o pedágio. Para os homens, a idade mínima é de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição mais o pedágio. Então, não basta só pagar o pedágio. Você precisa também cumprir a idade mínima exigida para conseguir se aposentar nessa regra. Vou te falar um exemplo prático. Imagina uma mulher que no dia 13 de novembro de 2019 tinha 28 anos de contribuição. Então, faltavam 2 anos para chegar aos 30 anos de contribuição. Pelo pedágio de 100%, ela precisa trabalhar, então, 2 anos além do que faltava. Então, 4 anos no total. Se ela já tem 57 anos hoje e completou os 4 anos, ela já pode se aposentar com o cálculo integral. Essa regra pode ser vantajosa porque o benefício é calculado com 100% da média salarial, sem o fator previdenciário. Para quem já estava muito perto da aposentadoria antes da reforma, pode ser a aposentadoria mais rápida e mais rentável.
Então, isso pode ser muito melhor do que esperar a idade mínima das regras novas, que são 62 e 65 anos. Mas muita atenção, porque essa regra não serve para quem começou a contribuir depois da reforma. E também, ela pode não ser a melhor escolha para quem tinha pouco tempo de contribuição antes de 2019. Nesses casos, outras regras podem ser mais vantajosas. Por isso, é importante analisar todos os casos. Vamos imaginar um outro exemplo para ficar claro? Pensa numa mulher que lá em novembro de 2019, ela tinha 28 anos de contribuição. Faltavam apenas 2 anos para ela chegar aos 30 anos de contribuição e se aposentar pelas regras antigas. Na regra do pedágio de 100%, ela vai ter que trabalhar o dobro do tempo que faltava. 2 anos vezes 2, faltavam 4 anos. Os 2 anos que faltavam, mais os 2 anos de pedágio, no total de 4 anos a mais de trabalho. Agora, se essa mulher já completou esses 4 anos de trabalho que precisava em 2025 e já tem 57 anos de idade, ela já pode se aposentar, já está na hora dela buscar a aposentadoria dela. E o melhor, com cálculo integral, sem redutor, recebendo 100% da média salarial. Se isso não é uma grande vantagem, eu vou te contar agora. A primeira grande vantagem é que o cálculo do benefício é feito com 100% da média salarial, sem aplicar o fator previdenciário. Isso significa que todo o seu histórico de contribuições desde julho de 94 entra na conta sem desconto por idade ou expectativa de vida, sem o fator previdenciário. Para quem sempre contribuiu com valores mais altos, isso pode significar uma diferença enorme no valor final da aposentadoria. Uma outra vantagem é que essa regra pode permitir que você se aposente mais cedo do que pela regra comum, principalmente se você já tinha muito tempo de contribuição antes da reforma de 2019. Vamos para um outro exemplo? Se em novembro de 2019 você estava a 1 ou 2 anos de se aposentar pelas regras antigas, o pedágio pode ser a solução mais rápida para você se aposentar, evitando que você tenha que esperar a idade mínima das regras atuais de aposentadoria, das regras de transição, que pode estar bem mais distante do que isso. Agora eu vou te falar algumas desvantagens da regra do pedágio de 100%, porque aqui a gente trabalha com transparência. Por outro lado, essa regra exige que você trabalhe o dobro do tempo que faltava em 2019. Se você ainda tinha bastante tempo a cumprir, o pedágio pode acabar sendo um caminho mais longo do que outras regras de transição. Outro ponto é que essa regra não vale para quem começou a contribuir depois da reforma. Então, depois de 2019, se você começou a contribuir depois de 2019, essa regra não vale para você. Ela foi criada justamente como uma forma de compensar quem já estava no sistema antes de vir a reforma da Previdência, mas que ainda não tinha atingido o tempo mínimo para se aposentar. Se você estava perto de se aposentar antes da reforma, o pedágio de 100% pode ser a regra mais vantajosa e lucrativa para você se aposentar. Mas se você ainda tinha muito tempo pela frente, talvez valha a pena comparar com outras regras antes de decidir qual é a sua melhor aposentadoria. Muita gente com 57 anos hoje está deixando de se aposentar por essa regra por pura falta de informação e orientação. Ou pior, se aposenta pela regra errada e acaba recebendo menos pelo resto da vida. Então é fundamental fazer um cálculo profissional, uma estratégia, um planejamento previdenciário antes de tomar qualquer decisão. O INSS não vai te orientar sobre qual é a melhor regra. Esse trabalho é seu ou do seu advogado especialista em benefícios do INSS. Se você tem 57 anos e acha que pode estar perto da aposentadoria, já comenta aqui, eu quero a minha aposentadoria máxima. Você não trabalhou a vida toda para no final receber menos do que merece. Não aceite que o tempo que você já cumpriu seja ignorado por falta de orientação e de informação. Eu tenho certeza que você não clicou nesse vídeo por acaso, porque aqui a gente luta pelos nossos direitos e pela sua dignidade. Então me diz, você vai deixar o INSS decidir o seu futuro? Ou você vai assumir o controle da sua aposentadoria? Afinal de contas, quem trabalhou a vida inteira para se aposentar foi você. Então já comenta aqui, vou assumir o controle da minha aposentadoria. E olha, se você quer saber se já pode se aposentar aos 57 anos pelo pedágio de 100%, ou se existe uma regra mais vantajosa para o seu caso, já clica no link na descrição desse vídeo. Eu separei uma parte da minha equipe para tirar todas as suas dúvidas e calcular o seu tempo de contribuição. Não deixe que o INSS decida por você. Eu respeito a sua história. Te vejo no próximo vídeo.